Olá para você, meu irmão, olá para você, minha irmã. A gente começa hoje a conversar um pouco já pensando no Natal. Eu sou o pastor Maicon, aqui da Sexta Igreja, e nós vamos começar a pensar a partir de hoje um pouco sobre Jesus, olhando para o capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos nos basear em um livro chamado A Encarnação nos Evangelhos, que é esse aqui, e aí a última parte dele fala sobre o Evangelho de João, o primeiro capítulo de um modo geral, e a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas 4 semanas. A encarnação é aquele ato no qual Deus se tornou carne, por isso a encarnação, se tornou um ser humano de carne e osso como nós, e veio habitar aqui no meio de nós. E a gente vai pensar um pouco sobre isso, as implicações práticas disso, as teológicas também, e como isso pode impactar a sua vida, a minha vida. Eu convido você a estar com a gente não só hoje, mas nas próximas semanas, para a gente poder crescer junto. Quero convidar você para a gente orar, e depois dessa oração nós vamos iniciar a nossa conversa, tá bom? Ó Deus, que a Tua palavra nesse momento seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como ela mesma garante ser. Que, ó Deus, não seja para nós nesse instante apenas mais um texto lido, mais uma palestra assistida, mais um tempo de genuíno crescimento espiritual para a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo nosso que está conosco aqui nesse instante. Aquelas pessoas que estão assistindo agora, aquelas que assistirão no futuro, que cada uma delas seja impactada pelo Senhor e pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que está com sua Bíblia para abri-la no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler também o versículo 1 e aí até o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. E você pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto da Bíblia aí por todo o tempo que a gente vai passar junto aqui, porque ele será o texto básico da nossa caminhada, tá bom? Diz assim, eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, e diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. A gente já, se você na verdade tem já um tempo de convivência e de vivência no cristianismo, é bem possível que você já tenha lidado com esse texto outras vezes na sua vida. Se você já leu a Bíblia, se você já frequentou a igreja, é bem possível, se não provável, que você até já tenha ouvido diversas mensagens, diversos sermões com base nesse texto e participado de alguns estudos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Verbo Divino, sobre o Senhor Jesus e sobre como esse texto, de um modo geral, aponta para ele. E eu quero convidar você para que a gente observe algumas coisas importantes nesse texto da Palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa se lembrar que o Evangelho de João foi alegadamente escrito por João, e nós cremos nisso. A gente não se alinha àqueles que defendem que o texto bíblico não é de quem diz ser. Existem linhas de interpretação da Bíblia que dizem que o texto que nós temos não é texto produzido pelos autores que nós acreditamos, mas por pessoas que viveram muito tempo depois daquelas pessoas, então, e escreveram em nome delas.
É como se alguém escrevesse hoje um livro e assinasse no final dele e dissesse: esse aqui é um livro de Monteiro Lobato. A gente sabe que Monteiro Lobato já morreu há muito tempo. E há aqueles que alegam, então, que os textos bíblicos não foram escritos pelos apóstolos, pelos autores bíblicos, mas por pessoas que viveram depois deles e usaram o nome deles para tentar promover e validar algumas doutrinas que eles queriam ensinar. Nós não cremos dessa forma. Então você parte aqui de um princípio comigo de que nós somos uma igreja, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos que os autores declarados nos títulos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são exatamente os autores. Nós não vamos adotar a postura da crítica literária da Bíblia que questiona essas autorias. Quer dizer que nós nunca nos fizemos essas perguntas, se os autores foram esses ou não? Claro que fizemos. A grande diferença é que as evidências que nós encontramos no texto, na história, nos convenceram de que sim, foram eles que escreveram, enquanto pessoas de outras linhas vão dizer que isso não aconteceu. Então a primeira coisa é que é um evangelho escrito por João. E quem foi João? João era irmão de Tiago, um dos discípulos de Jesus, provavelmente o caçula dos discípulos, o mais jovem deles, o apóstolo também, que morreu de velhice, né? Ele não foi martirizado, até tentaram, mas ele sobreviveu, segundo a tradição. E João então morre pela idade na ilha de Patmos, já próximo dos seus 100 anos de idade, e isso aconteceu posteriormente à escrita, à revelação que ele recebeu do Apocalipse. Então é desse personagem, um dos 12 discípulos de Jesus, chamado João, irmão de Tiago, que é autor, além do Evangelho, de mais 3 cartas, 3 epístolas no Novo Testamento e do Apocalipse. A outra coisa importante é que esse evangelho foi escrito pensando já em combater algumas heresias que existiam e que estavam começando a aparecer no seio do cristianismo naquele momento. Trata-se de pessoas que vinham já com ensinamentos contrários aos dos apóstolos. Os principais deles já eram debatendo e discutindo a questão da natureza de Jesus, se Jesus era de fato Deus, se ele era de fato o Cristo, e outras discutindo inclusive a sua humanidade, se ele era humano. E João vai escrever o seu evangelho também pensando nessas coisas. Então por isso ele vai começar logo nas primeiras linhas a enfatizar que Cristo não só estava com Deus, mas que ele também era Deus. E ele vai utilizar a expressão o verbo, a palavra, o logos, né, para expressar quem era Jesus na percepção dele. Você pode perceber que ele vai usar essa expressão que você tem na sua Bíblia aí como palavra ou como verbo, que é uma expressão grega, logos, e é já uma clara tentativa de dialogar com os gentios que já eram pessoas que tinham sido convertidas ao Evangelho. Então, ele está também, nesse Evangelho, lidando com essa realidade de que muitos gentios haviam se convertido a Cristo e essas pessoas vinham de uma outra cultura, de um outro pensamento. Você vai lembrar, por exemplo, que o mundo da época, ele, assim como o inglês hoje é uma língua universal, o grego era essa língua na época. Então hoje, sem querer, você fala inglês, né? Você fala shopping, que é uma palavra em inglês, você fala smartphone, que é uma palavra em inglês,
você fala HDTV, que é uma sigla em inglês, ou seja, o inglês está na nossa cultura cerceando tudo, e assim era o grego na época. Mas não só a língua, mas a cultura. Assim como hoje as séries, os filmes, os livros que a gente consome, quase tudo é americano, é dos Estados Unidos da América. Naquela época era assim com a cultura grega. Então, se havia pessoas se convertendo dentro da grande região que existia ali do planeta, e essas pessoas que se convertiam predominantemente falavam e pensavam de acordo com a cultura grega, o evangelho precisava ser comunicado de forma a fazer sentido para essas pessoas. E aí que entra uma coisa muito importante, que é o logos. E aí deixa eu tentar explicar para você de maneira bem simples o que é o logos na cultura grega e na filosofia grega. Os filósofos entendiam o seguinte, que tudo que existe está de alguma forma ordenado, e que tudo que existe está em constante movimento. Heráclito, por exemplo, vai dizer que você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Você entra num rio num momento, aquela água passa, na outra vez que você for entrar no rio, você já está em outro rio, porque aquela água que você molhou os seus pés a primeira vez já não te molha mais, já é outra água. Então ele vai olhar para esses ciclos de movimento, e eles olham para a realidade, para as plantas, para os ciclos da natureza, para a gestação, para o corpo humano, e falam, existe uma ordem. E qual é o fator ordenador? O que é que organiza o mundo, o universo? Na filosofia grega, eles colocaram essa ideia de o logos, a palavra, o discurso, a razão, são possibilidades. Então eles tinham isso como o grande fator organizador do universo. Tá? Então, quando João utiliza a palavra logos, verbo, palavra, aí na sua Bíblia, ele está automaticamente tentando comunicar com aquela cultura grega para dizer, olha, o logos que vocês procuram, o agente que organiza, que sustenta toda a realidade, eu sei quem é. Ele tem um nome, eu sei de onde vem, ele é Deus. Então, nas primeiras linhas, ele já vem para tentar capturar esse leitor, esse ouvinte de cultura grega. Então, você já pegou comigo aqui que o Evangelho foi escrito por João, apóstolo de Jesus, que já era um combate às heresias da época, que ou negavam a divindade de Jesus, ou a humanidade de Jesus, ou negavam a ressurreição, ou negavam os milagres, e entendemos que ele estava já tentando se comunicar com o mundo grego, não simplesmente com a Grécia, mas com um mundo que já falava e já pensava com base na cultura grega, tá bom? Aí agora a gente vai para um segundo momento, olhando agora mais claramente para o nosso texto, o verbo divino. Primeiro a gente precisa entender que ele estava na criação e está na providência, governando o universo inteiro. Vamos voltar para o nosso texto bíblico. No princípio, aquele que é a palavra já existia, ou seja, ele é eterno. E isso é algo muito importante de se dizer. Nós, ao celebrarmos o Natal, ao olharmos para aquela manjedoura em Belém, nós não estamos celebrando o surgimento de Cristo, simplesmente. Nós não estamos ali dizendo que aquele foi o momento em que o unigênito Filho de Deus passou a existir. Ao celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando a encarnação, porque Jesus é pré-existente. Jesus é colocado aqui para nós como alguém que já estava na criação.
no princípio. Palavras que você já conhece das primeiras linhas da Bíblia. Quando você abre para ler Gênesis, no princípio. Ou seja, João aqui está comunicando também com seu leitor conterrâneo, com seu leitor de cultura judaica. Então ele conecta dois mundos no mesmo lugar para apontar para alguém, para Jesus. Ele pega a mente gentia e ele pega a mente judaica e fala, olha aqui para esse momento aqui. Este que eu vos anuncio agora, ele estava no princípio. E aí um judeu escuta no princípio e ele já lembra de Gênesis. Né? Ele já lembra das primeiras palavras da Bíblia, lá no hebraico Bereshit, no princípio. E o grego, ou a pessoa de cultura grega, escuta falar o Logos. Ele falou, opa, falou uma palavra que eu conheço. João então começa a capturar os seus leitores aqui, apontando para o princípio. Então, aquilo que o judeu acredita sobre o princípio e aquilo que o gentio acredita sobre o princípio, João está anexando numa mesma conjuntura para dizer assim, Jesus é a resposta, Jesus é o encaixe, Jesus é quem dá sentido, Jesus é tudo que vocês sempre tatearam e sempre procuraram. Jesus é a solução para os dilemas da vida de vocês e da minha. É isso que ele está querendo fazer desde o começo. E o Evangelho de João é um manual de discipulado para a vida das pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, você deu o curso de discipulado aí e tal, e eu queria discipular alguém, como eu faço? Eu costumo dizer, discipule uma pessoa estudando o Evangelho de João com ela. Martinho Lutero era alguém de afirmações muito fortes, e Lutero chegou certa vez a dizer que se os inimigos do Evangelho chegassem ao ponto de conseguir destruir todo o conteúdo da Bíblia, se sobrassem o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ele dizia, o cristianismo estaria preservado. Porque ele entende que o Evangelho de João mostra grandemente quem é Jesus, mostra o Evangelho para nós, e a Epístola aos Romanos organiza isso de maneira bíblica, muito coesa para todos nós. Claro que isso é uma das polêmicas e fortes falas de Lutero, mas ele faz aqui um exercício ele usava muito exagero mesmo para sempre mostrar a importância das coisas que ele estava dizendo. Ele usava isso para expressar a grandeza que ele atribuía ao Evangelho de João, ao que esse livro significa, né? Mas ele começa a dizer, no princípio, na criação, ele já estava lá, ele já existia. Ele estava com Deus, então ele é uma pessoa distinta do Pai Criador. Ele não é o Pai Criador. E aí ele diz, mas ele também era Deus. Ele também era divino. Igual ao Pai, a mesma palavra para o Deus Pai é a palavra que se usa para o Deus Filho, então não são duas divindades diferentes, mas ele diz, ele estava com o Pai. Há uma distinção, mas ele era tão divino, e ele é tão divino contra o Pai. Então, quando a gente está pensando naqueles primeiros cristãos e nas primeiras heresias que começam a surgir lá, que vai desembocar num concílio da igreja mais tarde, 325 depois de Cristo, o concílio de Nicéia, onde com base na heresia de um homem chamado Ário, que cria a doutrina ariana e que desemboca hoje na nossa realidade atual em pessoas vinculadas à seita das Testemunhas de Jeová, em que diz que Cristo é sim um ser espiritual, que Cristo é sim um ser especial, que ele sim está num lugar de elevação em relação à criação, que ele é maior que homens, ele é maior que anjos, ok, mas ele não é Deus.
ele é um ser criado, ele é uma criatura, no fim das contas uma criatura como nós, apesar de estar alguns degraus acima de nós. O evangelista aqui, o apóstolo João, faz questão de dizer, ele é distinto do Pai, mas ele é da mesma natureza do Pai. Inclusive o próprio João, lá no capítulo 3,16, vai falar que Jesus é o unigênito Filho de Deus. É o único do mesmo gene. Daí que vem a palavra genética, né? Genes. Então, é da mesma raiz, é do mesmo DNA. Só ele é o unigênito de Deus, é o único da mesma substância. Tá? Então, a ideia aqui é que João está falando assim, não descreiam disso. Jesus é Deus. Não deixem de reafirmar isso para os seus próprios corações. Jesus é Deus. E ele estava na criação. Jesus é o agente da criação. Você vai lembrar do capítulo 1 do livro de Gênesis, que é um capítulo paralelo ao capítulo... É um capítulo paralelo ao capítulo 1 de João. E você vai perceber que lá Moisés está relatando exatamente as mesmas coisas e dizendo, com outras palavras, que tudo que Deus fez era por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Olha lá para Gênesis, no capítulo 1. E veja como está escrito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus, então nós já temos aqui a terceira pessoa da Trindade, se movia sobre a superfície dessas águas. Então Deus falou, haja luz, e a luz se fez. Versículo 6. Então Deus falou, haja um espaço entre as águas, e assim aconteceu. Versículo 9. Então disse Deus, juntem-se as águas num lugar e a terra no outro lugar. E assim aconteceu. Aí você vai para o versículo 16. Então Deus disse, exista luz no céu para separar o dia da noite, para marcar as estações. E assim aconteceu. Perceba que a criação ela é uma criação discursiva. Ela acontece por meio da palavra de Deus. E os teólogos, então, dizem que Jesus é essa expressão do que Deus fala. É como se Jesus fosse a própria palavra que saía da boca de Deus e ia executar. É como se a palavra fosse um ser vivo que, ao sair dos lábios de Deus, ia até a matéria e organizava as coisas, ou ia até o nada e fazia surgir alguma matéria, ia até a escuridão e fazia a luz aparecer. Jesus então vai sendo essa palavra. Então veja as conexões que João faz. No princípio Deus falou, ou seja, Deus pronunciou alguma coisa criativa, criadora. Agora ele vem para João para dizer, não era uma coisa, era uma pessoa. E essa pessoa era o próprio Deus no Filho, que estava com ele desde o princípio e que é ele mesmo, é a própria divindade. João vai dizer assim, nada, absolutamente nada do que existe, teria existido sem ele. Portanto, João quer levar o seu leitor a entender o seguinte, a sua existência você deve a Jesus. A sua existência você deve à ação do unigênito Filho de Deus lá na criação. Então, meus irmãos, pensem num judeu ouvindo isso, dizendo que juntamente com o Deus Pai, o único Deus, existe um outro ser igualmente divino lá no ato criativo. Isso era chocante. Imagine, por outro lado, um grego ouvindo assim, o logos que vocês ensinam na filosofia de vocês é
o unigênito Filho de Deus, do Deus dos judeus, e que ele se encarnou, e que ele se tornou parte da matéria, que em muito da filosofia grega era rejeitada como algo de menor valor. O gnosticismo, uma heresia dessa época, por exemplo, não acreditava na humanidade de Jesus justamente por isso, porque para o gnóstico a matéria é a expressão daquilo que é ruim, ela não pode ter a completude do bom, ela não pode ser plena, ainda que haja algo de bom na matéria, ainda que ela seja útil para aqui e para agora, no fim ela é descartável, ela é desnecessária. Ela é só um receptáculo para o espiritual. Então imagine para essas pessoas o choque também de ouvir falar que o Deus, o Logos, o grande organizador e ordenador do universo, é uma pessoa, mas é uma pessoa que não é simplesmente divina, mas que se fez carne. Isso tudo vai cerceando todo o Evangelho. E João vai fazendo questão de deixar isso muito claro, porque ele está escrevendo um Evangelho para capturar dois tipos de pessoas, duas culturas diferentes. E ele coloca dedos em algumas feridas para apontar para Jesus. O ministério da evangelização muitas vezes vai significar lidar com a cultura do outro, com os pensamentos do outro, com as coisas que o outro acredita, para apontar para Jesus, de desconstruir conceitos, para elevar e construir algo novo em cima. Como eu disse, ele estava na criação, e juntamente com Deus ele exerce a sua providência. A gente sabe que Jesus é rei, Jesus reina sobre todo o universo, que ele é um com Deus, não é um ser criado ou subalterno, como dizem os testemunhos de Jeová, e dizia Ário e os seus seguidores, os arianos lá no século IV. Mas precisa ficar claro que ele estava na criação, sim, ele é Deus, sim, mas ele se fez humano de carne e osso, com uma finalidade de salvar, de resgatar a humanidade. É isso que João vai defender. Por isso que aqui você vai ver na sua Bíblia, provavelmente está escrito o título dessa sessão de prólogo, que é uma espécie de introdução, um anúncio do que será tratado ao longo do livro, ao longo das próximas leituras que você fará. E o prólogo é dizer, Deus se fez carne, que é a conclusão que está lá no versículo 14, A palavra se tornou um ser humano de carne e osso e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, a glória como a do Filho único do Pai. Ele vai depois aqui começar a falar de salvação a partir do versículo 17, por exemplo. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas viram o Filho único de Deus, que mantém comunhão com o Pai, e esse o revela. Note como João já começa a apontar para a centralidade de Jesus Cristo como sendo a expressão de quem Deus é, de quem Deus é, do que Deus quer revelar sobre si mesmo está em Cristo. Tá? Então, passando esse primeiro momento aqui de ordem mais explicativa, a gente vai entender o que é ou quem é Jesus para nós. Primeiro, Jesus é Deus falando conosco. Jesus é comunicação do Pai conosco. E no Evangelho inteiro, João vai registrar discursos de Jesus. João vai registrar um Jesus que fala, que se comunica, um Jesus que
têm sermões, mas não são apenas princípios filosóficos, não são apenas terapias para a vida, não são apenas uma espécie de um coach comportamental, mas que Jesus tem palavras e palavras de vida eterna, como Pedro diz no capítulo 6. Que Jesus é um Deus que fala, que conversa, que interage conosco. Ele se fez carne para haver essa interação. Então, quando você começar a pensar sobre Natal, se você vai botar uma árvore na sua casa, se você vai fazer uma decoração, se você vai chamar sua família para jantar ou para almoçar, seja como for, não deixe que isso se perca em você. O Natal celebra o fato de que Deus resolveu conversar com a gente. Não mais através de uma coluna de nuvem, ou uma coluna de fogo, ou uma visão, ou uma audição, mas de um modo especial. Vá para Hebreus, no capítulo 1, e veja o que o autor aos Hebreus vai nos dizer. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Vai dizer assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de maneira exata quem Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Então perceba que o autor aos Hebreus parece estar combinando aqui algumas coisas com o Evangelho de João. Ao mostrar essa eternidade de Jesus, um Jesus presente na criação, ele tem essa preocupação, mas ele vai nos ajudar nesse sentido aqui do Deus que se comunica. Ele vai dizer, havendo Deus outrora, vai estar assim na sua tradução, se for revista e atualizada aí, havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas e de muitas outras maneiras, nesses últimos tempos, Ele nos mostrou, Ele nos trouxe, Ele nos apresentou o Filho, que é a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus falando conosco. Portanto, às vezes você pode viver uma vida sem procurar o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, como eu falo com Deus, como Deus fala comigo. Palavra, onde Cristo está revelado para nós. Ele é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, a manifestação verbal de Deus. Eu sempre falo, às vezes tem tanta gente desesperada para ouvir algo da parte de Deus, mas não abre a Bíblia. Deus fala com você pela palavra, que Cristo se revela na palavra. Deus já veio em carne e já habitou entre nós, e isso é essencial para que a gente entenda que nós lidamos com um Deus que se comunica e que já esteve aqui, e que está revelado para nós e registrado aquilo que Ele disse, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele exigiu, aquilo que Ele mandou. E pode ser que às vezes você está esperando uma experiência mística, diferente, de ordem espiritual, e negligenciando a revelação da parte de Deus. Então nós lidamos com um Deus que fala, e Ele faz isso por meio de Jesus, por meio da palavra. O verbo de Deus, o Jesus, é Deus estando conosco. Você já ouviu com certeza a expressão Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao anunciar o nascimento de Jesus para seus pais, o anjo diz essas palavras, e ele será o Emmanuel, o Deus conosco. É um Deus presente. E ao celebrar o Natal, como faremos dentro de algum tempo, o que nós celebramos é essa presença de Cristo entre nós. E como ela se dá? E
como ela acontece? E como isso pode ser evidenciado para nós? Primeiro, a gente olha para a própria encarnação em si. Ao entender que quando aqui ele estava, ele experimentou tudo aquilo que é normal e ordinário da natureza humana. A Bíblia vai nos dizer que ele teve sede, que ele teve fome, que ele sentiu frio, que sentiu calor, que chorou, que ficou cansado, que dormiu, que acordou. Jesus existiu como ser humano no tempo e espaço. Ele sofreu aqui, ele morreu aqui, ele foi acusado injustamente, ele foi traído, ele foi crucificado, ele sangrou, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Jesus é Deus conosco. Portanto, presta atenção numa coisa aqui. Toda vez que você sofre, você pode orar para Jesus ou orar ao Pai pela mediação de Jesus com a certeza de que quem intercede por você sabe o que é ser humano. Jesus não é um espírito que não sabe o que é fome. Jesus não é um espírito que não sabe o que é uma dor de cabeça. Jesus não é um espírito que não sabe o que é ficar doente, ter sede. Jesus é um ser humano. Jesus experimentou essa humanidade. E quando você ora e fala, Jesus, eu tenho sentido dores, ele sabe o que é ter dor. Senhor, eu estou angustiado, eu estou angustiada. Ele sabe o que é angústia. Então, quando você olha para esse Jesus, que é Deus presente, que é Deus conosco, isso precisa estar firme no seu coração. Ele foi criança, foi adolescente, teve todos os problemas que eu e você enfrentamos no tempo dele, só não pecou. Mas experimentou totalmente o que é ser humano. Por isso a gente tem, como diz o autor aos Hebreus, um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe o que é ser humano. E isso é algo que eu e você muitas vezes podemos esquecer. A gente olha para o senhorio de Cristo, para a grandeza de Cristo e pode até chegar a esquecer que ele sabe o que é ser humano. Jesus não era um homem rico, portanto, ele sabe o que é não ter dinheiro ilimitado para fazer todas as coisas. Jesus não andava carregado por escravos ou tendo cavalos, camelos a seu dispor. Quando foi andar transportado em certo momento, ele vai nas costas de um jumentinho emprestado. O barco que ele transitava pelo mar da Galileia era um barco dos seus amigos. Então Jesus sabe muito bem o que é ser humano, em todas as coisas que a gente enfrenta. Então, sempre que você estiver perguntando sobre o que tem a ver comigo o verbo de Deus, é Deus falando com você, é Deus estando com você, e como eu disse, é Deus se revelando a nós. E eu acho isso fantástico, porque nosso Deus não é um Deus que fica escondido. Às vezes as pessoas dizem assim, a gente precisa procurar e buscar religião, a gente precisa procurar e buscar ver Deus. Olha, você pode buscar o aprofundamento no relacionamento, porque Deus já se revelou. Deus já se mostrou, você não precisa sair por aí procurando onde Deus está. Ele já se revelou. Deus não é uma figura escondida na história. Ele já se revelou por meio da sua palavra e de maneira plena. Você acabou de ler comigo em Hebreus 1:1-3, de maneira plena, na pessoa de Jesus. Então, quando a gente celebra o Natal, a gente não está simplesmente olhando para um bebezinho fofinho na manjedoura. A gente não pode ficar simplesmente pensando só em trocar presentes. A gente não pode tornar
a festa e a cultura festiva do Natal, que é boa, que é gostosa, sem deixar de experimentar a fineza do Natal que está na pessoa de Jesus. Ele é que torna tudo isso com sentido, ele é que torna toda a história com sentido, porque ele se revelou a nós. Ele veio para mostrar quem Deus é. Então você fala, eu preciso saber quem é Deus. Olhe para Jesus. Ele revela o Pai. Ele mostra quem é o Pai. Ele expressa quem é o Pai. Ah, pastor, mas e se eu não entender? É do Espírito Santo para te mostrar e você conseguir perceber quem é o Pai nas palavras de Jesus. É que muitas vezes você quer conhecer, você quer entender, mas você não vai gastar tempo olhando para o que Jesus disse sobre si mesmo, sobre o que os seus apóstolos disseram sobre ele, mas ele se revelou a nós. E eu e você que não o vemos pessoalmente, eu e você que não estávamos na Galileia, nós não estávamos no Oriente Médio há 2000 e poucos anos atrás, eu e você não temos outra forma a não ser pedir, Espírito Santo de Deus, me conduza à fé, à compreensão do que aqui está escrito. Nós cremos que o que aqui está registrado é palavra de Deus e é revelação de quem Jesus é. E aí, a partir do texto e da ação do Espírito Santo do texto, aplicando no seu coração, isso vai encontrar sentido existencial na sua vida. Não dá para falar de Natal sem falar de redenção. Senão a gente para no menininho, bebezinho, na manjedoura. Mas o menininho da manjedoura cresce, vira adulto, tem um ministério, vai para uma cruz, ali morre e nos redime. Natal é sobre Jesus. A gente celebra o nascimento, mas a gente se lembra da história dele. Que é história, com H. É história de verdade. Aconteceu no tempo e espaço, aconteceu aqui, nesse mundo. Muita gente pode não acreditar. Muita gente pode ter suas limitações ao olhar para isso que está ali. Mas nós não. Nós cremos. Nós entendemos que é a plena revelação de Deus. Para encerrar, eu quero chamar você para abrir de novo em João, agora mais para a parte final do livro, no capítulo 20, no versículo 31. Por que esse texto foi escrito? Como eu disse, para revelar Cristo, para a gente saber quem Ele é. E olha o que o próprio livro fala acerca de si. Versículo 30, João 20, versículo 31. João 20, 31 diz: Estes, porém, estes fatos, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do nome dele. O Natal, a encarnação, Jesus se tornar humano e habitar entre nós, tem a ver com salvação. Você pode passar uma vida inteira falando de sentimentos natalinos. Ai, da magia do Natal. Ah, das luzes de Natal. Da beleza das festas de Natal, do sabor das comidas de Natal, da sonoridade das cantatas de Natal. Você pode ficar com isso tudo marcado na sua memória. Mas o Natal tem a ver com o que João diz. Tudo isso aconteceu. Tudo isso foi revelado para que você saiba que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que assim você tenha vida através do nome dele. Vida através do nome de Jesus. É essa a resposta, é essa a solução.
Olhe para Jesus. Esteja com a gente nas próximas semanas que nós vamos continuar caminhando dentro desse capítulo. Hoje, essa introdução, falando um pouco da encarnação, falando um pouco das motivações de João escrever o livro, mas já deixando você pensar sobre isso. A encarnação, o Natal, tem a ver com redenção. Jesus se encarnou não foi para ser um exemplo bonitinho, não foi simplesmente para você ganhar presente em 25 de dezembro. Ele veio para que você seja salvo, para que você seja salva. Experimente isso através da fé salvadora, a fé exclusiva, a fé que se rende aos pés dele. Que você diga, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é a minha única esperança, ele é o Logos do grego para mim, ele é o organizador de tudo, ele é o que dá ordem e sentido para tudo, ele é o Pai, ele é o que estava com o Pai na criação, é ele que enche a minha vida de sentido real. Que seja assim com você, hoje e todos os dias da sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a semana que vem, se assim Ele quiser e nos permitir. Fica na paz e até lá.